senhores, no dia 31 de março deste ano, completou 49 anos do golpe militar aqui no nosso país. E esse golpe, ele desencadeou um regime ditatorial que durou no nosso país por aproximadamente 25 anos, contando a partir do momento em que houve eleição direta aqui no nosso país. Em que consistia esse regime ditatorial? Durante o regime ditatorial, pessoas foram demitidas sem qualquer justificativa, pelo simples fato dela ter ousado levantar a voz ou questionar qualquer coisa relacionada ao regime, qualquer coisa relacionada aos direitos trabalhistas que ela reivindicava. Pessoas foram impedidas de assumir empregos, pessoas foram presas, pessoas foram torturadas, pessoas foram assassinadas, pessoas foram tidas como desaparecidas e desaparecidas estão até hoje. Até hoje os familiares procuram saber o paradeiro de determinados ativistas e militantes que na época do regime da ditadura militar denunciavam aquele regime e reivindicavam a liberdade de expressão. Nós do PSTU entendemos que a ditadura militar, ela não foi apenas militar, como nós aprendemos na escola e como se convence e se conforma pelo senso comum, como se somente os militares tivessem aplicado todas aquelas torturas, todas aquelas prisões e todas as violações aos direitos humanos. Mas não foi uma ditadura militar apenas, foi uma ditadura cívico-militar. Por que nós dizemos que foi uma ditadura cívico-militar? Porque o regime ditatorial, ele foi financiado. E ele não foi financiado apenas com recursos públicos, não. Apenas com recursos públicos do próprio Estado. Eles foram financiados também com recursos de empresas privadas, certo? Que financiaram, inclusive, golpes, ações que foram históricas dentro desse regime. Tá certo? Então é importante lembrar que até hoje existem grupos empresariais que contribuíram para a ditadura militar, que financiaram esse regime, que contribuíram para a morte de muitos ativistas, jovens, homens, mulheres, crianças, certo? E que até hoje essas empresas, elas persistem, elas continuam aqui, né? Como se nada tivesse acontecido, como se elas não fossem criminosas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é bom que saiba que o Bradesco, por exemplo, foi um financiador da ditadura militar. A Folha de São Paulo, o Estadão, a Shell, o Globo, o vereador Marcos está contribuindo ali. Certo? Portanto, são corresponsáveis por cada uma daquelas mortes, cada um daqueles episódios em que as pessoas foram torturadas ou tidas como desaparecidas, são corresponsáveis. E nós, então, não temos essa data como uma data para se comemorar, é uma data para se registrar e para se lembrar. Para que nós todos nos lembremos de que essa é uma página trágica da nossa história. Uma página infeliz, como diz Chico Buarque. Uma página infeliz da nossa história. E que a gente trata como uma coisa que passou e acabou. Mas infelizmente essa ainda não é uma página virada. Essa ainda não é uma página que tenha tido o seu ponto final nesse capítulo da história do Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, porque não houve punição. Não houve punição. Cada um daqueles torturadores, cada um daquelas empresas que financiaram aquele regime, até hoje, em nenhum momento se ousou questionar a legitimidade que haveria para a punição aqueles torturadores e aqueles financiadores do regime. Mas nesses 50 anos, é importante que se diga que tem pessoas que têm cicatrizes que nunca vão se curar. Porque foram torturadas, porque perderam seus empregos e que estão vivas até hoje para contar a história. E da mesma maneira que os torturados estão vivos até hoje, os torturadores também estão. E nós queremos
queremos registrar aqui uma importante iniciativa que veio do governo do PT, que foi instituir a Comissão da Verdade do nosso país, com desdobramento para os estados e municípios, que é uma comissão que se propõe a investigar os crimes da ditadura. Mas nós queremos dizer que achamos limitada as atribuições dessa comissão. Por isso estamos aqui nos somando a deputada federal do PSB, Luísa Erundina, que tem um projeto que está tramitando no Congresso, né, que é um projeto que prevê a punição aos torturadores e aos financiadores do regime militar. Achamos que seria importante que esta casa aqui aprovasse uma moção de apoio à deputada Luísa Erundina e ao projeto em que ela prevê a mudança da lei da anistia que foi aprovada aqui no nosso país. Aqui nesta casa, brevemente, irá tramitar o projeto que foi apresentado na legislatura anterior pela vereadora Sargento Regina, e que nessa legislatura é de autoria do vereador George Câmara, que é do PCdoB. Que é para quê? Para a constituição da Comissão da Verdade do Rio Grande do Norte. Mas eu quero fazer ainda um importante registro sobre isso, sobre esse tema, que diz respeito ainda à página, ao capítulo que não se encerrou e à página que não foi virada, e que diz respeito não apenas à punição dos torturadores e dos financiadores do regime da ditadura militar, mas também aos direitos humanos que ainda hoje são violados no nosso país e que são violados aqui diante dos nossos olhos, né? É importante dizer que os trabalhadores, a classe operária e a juventude, ela teve um importante papel para a derrubada desse regime. Muitos trabalhadores, muitos operários fizeram greves, deram sua cara a tapa e deram as suas vidas em troca dessa liberdade que nós temos hoje aqui. Muitos jovens foram assassinados e torturados, deram as suas vidas para que nós hoje pudéssemos fazer uso dessa liberdade de expressão, ainda que relativa, ainda que numa democracia que não serve para os trabalhadores integralmente, que serve ainda muito mais àqueles que detêm os meios de comunicação e os meios de produção, ou seja, aqueles que têm dinheiro, né? E eu quero dizer que os direitos humanos aqui no nosso país ainda são violados de que maneira? São violados quando as crianças não têm acesso à escola, são violados quando as pessoas não têm acesso a um atendimento digno à saúde, são violados quando as pessoas são obrigadas a passar 1h30 dentro de um ônibus apertado para poder chegar ao seu local de trabalho ou retornar à sua casa. Os direitos humanos e a liberdade de expressão são violados quando em uma greve de trabalhadores, seja de qual categoria, ou em um ato em que a juventude reivindique um transporte de qualidade na cidade, essas pessoas elas são reprimidas duramente ainda hoje pela polícia, a mando do governo, né? E isso são resquícios da ditadura. Então é importante que se registre que a ditadura, apesar a ditadura cívico-militar que aconteceu no nosso país durante 25 anos, apesar dela ter sido encerrada através de eleições diretas e de uma democracia da instauração de uma democracia representativa e de um regime republicano, na prática a ditadura ainda existe. E é contra tudo isso que nós temos que lutar, já que aqui todos defendem essa democracia, que é a democracia representativa, tem que todos estar comprometidos com o fim da ditadura e para que isso nunca mais se repita no nosso país, para que a ditadura não seja nunca mais uma realidade na nossa história, e por isso devemos também defender a punição àqueles que foram responsáveis pelo terror na vida de tantos e tantas brasileiras. Obrigada.